As pessoas estão se tratando com o ChatGPT, com inteligência artificial, mas como isso pode mudar a história do cinema? Hoje vamos reagir aqui a Matheus Sodré participando do Eu Tenho Uma Teoria do Marcel Albuquerque. Inclusive, Marcel Albuquerque vai estar junto com José Pastini no Vertigem na terça-feira. Você provavelmente quando esse vídeo for lançado, talvez já tenha até saído, já esteja no ar. Então, vai lá conferir o Vertigem com Marcel e Pastini, se já tiver saído, tá bom? Então vamos lá. Agora, é até engraçado pensar isso, porque quando a gente olha pra anos atrás, eu sinto que o medo era de que Matrix, que é essa lógica da simulação, em que hoje a gente fala de metaverso, de alguma forma as máquinas sugando as nossas energias literalmente dentro da história. Esse era um pouco do medo, que é um medo muito popular na filosofia, que é o quanto a gente pode confiar no nosso discernimento, nos nossos sentidos para olhar para a realidade. Mas aí, se isso era um grande medo, isso aqui, isso eu sou maluco, se isso aqui, no final de contas, é uma máquina dominando a gente. Hoje, parece que isso não é mais um problema, porque de alguma forma a gente entende que as máquinas dominaram a gente de algum modo. Eu vi recentemente, acho que foi hoje até, um vídeo seu, de uns 10. Já se pressupõe mais natural a presença das máquinas. A gente estava até conversando antes de começar o vídeo aqui, essa compreensão da análise da história a partir da história das técnicas, né? Que é essa arqueologia das mídias, por exemplo, quando a gente vai falar de cinema. O Thomas Alsacer, inclusive, ele tem um livro muito interessante chamado Arqueologia das Mídias. É muito importante justamente para a gente compreender a história da humanidade e a história do cinema a partir do surgimento das técnicas ao longo da história. A gente pensar, por exemplo, o surgimento do VHS, o surgimento do DVD, o surgimento do streaming, o surgimento do som, e como o surgimento dessas técnicas mudam a prática no cinema ao longo da história. Entretanto, a gente estava até falando aqui, e isso é muito importante para a gente compreender como essas técnicas atuam em determinado momento histórico, como essas técnicas atuam nas nossas vivências de forma específica, na sociedade, na cultura, sobretudo, a gente ter a percepção de que uma análise da história sob a perspectiva da técnica, e portanto dessa arqueologia das mídias, ela é incompleta, não analisada sob uma perspectiva do trabalho. Inclusive, essa é uma das minhas críticas a esse tipo de análise da história. Eu gosto muito do livro do Thomas Alsacer, A Arqueologia das Mídias. Eu gosto muito de estudar a história sob a perspectiva das técnicas, mas eu sinto que muitas vezes eu preciso adicionar uma perspectiva do trabalho a ela, porque falta sempre essa perspectiva. Por quê? Porque essas técnicas que se busca estudar para compreender a história, elas são meio, elas são ferramenta. E, portanto, elas só geram um determinado resultado se através de um uso. E quem usa essa técnica? Quem impõe trabalho a essa técnica? O trabalhador. Sobretudo se a gente está compreendendo o estudo da história das técnicas no capitalismo. Entende? É o trabalhador que emprega o seu trabalho, a sua força de trabalho, a essas técnicas para gerar determinado resultado. Então, um estudo da história do cinema a partir do surgimento das técnicas, destituindo a percepção e a existência do trabalhador, é uma história incompleta. E, sobretudo, entender também o surgimento dessas técnicas sob a perspectiva de quem domina essas técnicas, a quem pertence esses meios de realização do trabalho e, sobretudo, de meios de comunicação. Porque a inteligência artificial, ela acaba sendo isso, um meio de se comunicar. Um meio de se comunicar que, ao contrário do que no senso comum se coloca, ela não é avessa ao trabalho. Ela não é avessa a uma classe que a domina, que está por trás dela. Existe uma concepção de que e sempre que eu vejo a galera falando sobre inteligência artificial, parece sempre que a gente está falando de algo metafísico, como se a inteligência artificial tivesse surgido do nada e como se ela falasse do nada, como se ela analisasse dados a partir do nada, como se ela não fosse feita, treinada por alguém que domina, que detém esse uso. E, portanto, compreender a inteligência artificial é também compreender quem usa. Você conhece o Introdução ao Cinema? O curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. E eu sei que vocês já me ouviram falar isso inúmeras vezes aqui no canal, mas eu preciso falar mais uma vez pra vocês, porque eu sei que você não tá inscrito ainda. E lá você vai encontrar linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia, tudo relacionado à produção cinematográfica. E vou dizer mais pra vocês,
São mais de 60 aulas já disponíveis. É uma plataforma de streaming só de aulas de cinema disponibilizadas por mim por lá. Então assim, o que você está esperando para fazer parte da introdução ao cinema? Ah, Felipe, mas é só 60 aulas, é só isso? Não. Além disso, todo mês tem aula nova. Tá esperando o quê? Se inscreve aí. Minutos, eu acho. Falando de inteligência artificial. Esse medo das máquinas dominarem, a gente está muito centrado nisso, nas inteligências artificiais. Isso é, de fato, uma ponte para distopia, que não tem jeito, tem que aceitar isso, ou não? Ou essas inteligências artificiais aí e as máquinas estão mais do nosso lado ainda do que propriamente dominantes da gente? Eu vou deixar o Matheus Sodré responder essa, mas eu acho particularmente que as distopias são sempre hoje. Quero dizer que na história das narrativas, a compreensão das narrativas, o estudo das narrativas nos faz compreender que quando a gente vai analisar determinada distopia, seja uma distopia de horror, seja uma distopia de ficção científica, seja lá o que for, essas distopias elas podem trabalhar sobre um tempo futuro, sobre um tempo passado, ou sobre um tempo até metafísico. Geralmente as distopias de ficção científica vão buscar um tempo futuro. Mas, apesar de estar tratando de um tempo outro, ou de um plano outro, ainda assim essas distopias elas discutem o tempo presente. E isso se manifesta especificamente com os medos não respondidos pela razão do tempo hoje. É o que os românticos faziam a partir de uma técnica narrativa chamada inversão romântica, a inversão irônica do romantismo. Então, os românticos eles tinham uma crítica fundamental ao iluminismo enquanto meio narrativo, mas não só meio narrativo, mas como se lidava com a natureza de forma explicativa, calculada, metrificada, e portanto também a arte. E aí os românticos promovem justamente essa técnica da inversão romântica, irônica, onde se pega o conhecido e se traz para a beleza do desconhecido. Então, se um determinado tempo histórico carrega consigo algo que a razão, que as ciências modernas buscam conhecer, desse conhecimento surgem as lacunas. E das lacunas, o medo. O medo de um tempo. Um medo de um momento histórico. Então, a inteligência artificial tá aí. Por exemplo. A inteligência artificial tá aí. As pessoas conhecem, ou pelo menos se pressupõe que elas conhecem. As técnicas estão aí, existem algoritmos, existe uma maneira pela qual se conduz essa nova tecnologia. Tá aí, tá disposta. Mas ainda assim ela provoca medo. E não é um medo recente. Exterminador do Futuro tá aí. Metrópolis, em 1927, tá aí, discutindo inteligência artificial. Esse é um medo presente a partir do desenvolvimento tecnológico. Ou seja, a partir do momento em que a ciência moderna e a razão moderna começa a pressupor e dispor a ideia de que é possível criar uma inteligência artificial a partir do desenvolvimento tecnológico, surge o medo de que essa inteligência artificial possa nos dominar, superar a razão humana. Então, a distopia é sempre uma distopia do presente, sabe? Ela tá sempre discutindo o medo do hoje, apesar de falar do futuro. Isso é fundamental pra gente entender. E aí eu quero fazer aqui um pequeno jabá, que eu acho que pode ser que esse vídeo saia antes disso acontecer. Mas no dia 6 de novembro, às 5 horas da tarde, eu vou estar no Caixa Cultural, junto com o Matheus Sodré e com Orlando Calheiros, falando sobre cinema e inteligência artificial. Espero todos vocês lá, no Caixa Cultural, aqui no Rio de Janeiro, às 17 horas, falando sobre cinema e inteligência artificial. Uma palestra. Do nosso lado, de forma alguma, né? Acho que assim... As máquinas. Não, as máquinas, nem quem controla elas está do nosso lado, né? Ninguém tá do nosso lado nessa. Pois é, então, é aí que o Matheus Sodré canetou na parada, tá ligado? Porque quando o Marcel pontuou as máquinas estarão do nosso lado, é justamente essa compreensão de análise que a gente estava falando antes. A análise da arqueologia da técnica sob uma perspectiva metafísica, como se ela tivesse descolada do seu meio. Como se ela tivesse descolada da história, descolada da cultura. E, portanto, descolada de quem usa, de quem trabalha, de quem precisa usar, mas de quem detém esse uso e impõe àqueles que de fato vão usar. Entende? Então, a compreensão da história das técnicas, destituída de uma perspectiva do trabalho, acaba fazendo com que a gente recaia numa análise ideal, idealista, do que são as técnicas na história. Sabe? O que é o fogo, se não pelo uso do fogo? O que é a câmera cinematográfica,
senão pelo uso empregado pela câmera cinematográfica ao longo da história e o seu desenvolvimento dos seus dispositivos. Entende? Enquanto indivíduos, tá todo mundo contra a gente. Cara, eu acho muito doido, porque Matrix é um filme que ele é sempre muito atual, né? De todas as maneiras. Acho que até que você tá falando de alegoria da caverna, né? Você tá falando de Platão. Então, assim, é um filme com uma base filosófica milenar, que obviamente vai sempre ressoar, porque afinal ressoa há milhares de anos, porque não hoje. Mas, em especial, eu tenho pensado muito sobre o papel da inteligência artificial em estabelecer essa metáfora de Matrix de uma forma cada vez mais nítida, assim, cristalina, que é justamente ela se alimenta de nós para então... para nos dar o sonho, né? Para produzir uma Matrix, uma simulação de realidade enquanto ela suga a gente, né? É muito louco pensar como a gente tá num nível quase literal do Matrix, né? Pensando que a coleta de dados que a gente passa hoje é um processo de sucção, né? É um processo de raspagem cada vez maior. Eu tava vendo um dado, eu preciso confirmar o instituto, mas isso é uma coisa muito falada em muitos lugares, né? O principal uso do chat GPT é terapia. E aconselhamento. Principal. Em muitos lugares é o principal. De 24 para 25 estourou. Isso é maluco. Isso é doido, tá? Deixa eu fazer só um parênteses que ele citou Matrix, mas a gente pode citar o Metrópolis nesse sentido, pra gente perceber justamente como a condução narrativa ao longo da história... Por mais que eu não goste do final de Metrópolis, que eu acho que é um final conciliador, um final até reacionário, mas a gente percebe que já lá atrás, quando o Fritz Lang faz Metrópolis, a gente percebe que essa compreensão do desenvolvimento tecnológico não era uma compreensão destituída de uma perspectiva de classe. Então veja, quando há o surgimento da autômata, da doppelganger, do duplo de Maria, né? Pra quem não lembra, em Metrópolis a gente tem uma divisão de mundo entre o mundo superior e o mundo inferior. O mundo inferior é o mundo do trabalho, o mundo superior é o dos burgueses, que dominam e que oprimem os trabalhadores do mundo inferior. Só que no mundo inferior há uma líder, que é Maria, né? Existe um homem que desce dos céus e, portanto, do mundo superior para guiar essas pessoas do mundo inferior, uma espécie de alegoria bíblica ali, mas no mundo inferior, Maria é essa guia, é essa líder espiritual. Só que em determinado momento se cria o duplo de Maria. E a gente sabe que na construção narrativa ao longo da história, o doppelganger ele é um prenúncio da morte, é um prenúncio do mal, é a profecia da maldade. E aí o duplo em Metrópolis é também um autômato, é também uma inteligência artificial. Mas quem cria essa inteligência artificial? Um burguês que bate a porta de um cientista e dá vida a essa inteligência artificial. Ou seja, o que o Fritz Lang está falando já em 1927 essa técnica ela não é destituída de trabalho. Essa técnica não é destituída sob uma perspectiva de classe. Essa técnica pertence a alguém porque ela só é possível a partir de um domínio específico de capital. E essa ciência, olha só também a discussão que o Fritz Lang está trazendo pra gente. Essa ciência moderna também não é destituída da história e da cultura. Porque essa ciência moderna, que da virada do século XIX pro século XX nos prometeu vida boa, prometeu pra gente diminuir o nosso trabalho, porque agora a gente poderia ter tempo de fazer as coisas porque a técnica nos oferece mais tempo. Na verdade, nos fez trabalhar mais, usar nosso tempo livre como um tempo de utilidade, mas ao mesmo tempo essa mesma tecnologia que surge também é causadora de duas grandes guerras, bomba atômica, holocausto, guerra do Vietnã, guerra da Coreia, questão palestina, e aí por diante, o que o Walter Benjamin chamava de guerra industrial. Ou seja, guerras de dimensões industriais. Guerras que criam uma crise narrativa onde os sujeitos que ali estão não têm a capacidade de contar as suas histórias porque elas passam a ser contadas pelo outro e, portanto, torna-se número. É o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Hoje, a gente contabiliza nas mídias hegemônicas o número de mortos junto do número de fuzis que foram capturados. Existe uma equiparação. 120 pessoas mortas, 71 fuzis capturados. E é sobre esse número. Essa é a guerra industrial. Essa é a guerra cotidiana que se expõe a partir da crise narrativa da modernidade. Entende? E estudar a técnica, portanto, não dá pra gente destituí-la do seu trabalho. De quem faz. De quem conta essas histórias. Senão só vira número, só vira estatística. Sabe? Então, assim, você já tem
dezenas, se não centenas de aplicativos de companions de inteligência artificial, né? A gente pode falar que a gente vive uma epidemia de solidão, o que quer que seja, né? Porque individualização, telas, tudo que a gente já falou, que acabam ruindo o senso de coletividade, socialização, uma série de coisas. Muita gente fica de fora desse mundo. Quando você pensa que você tem os seus dados mais íntimos, porque é isso, no final de contas, a sua relação com o ChatGPT, seja de aconselhamento terapêutico, seja de mandar o extrato do seu banco para ele organizar em planilha, como eu faço, é de entrega de dados. Sim. Ele tá fazendo um trabalho para você e ele tá coletando seus dados. A gente nunca na história teve uma capacidade de processamento de dados tão grande. Então, assim, E a gente não tem nem muito como escapar disso, né? Porque é isso. Se você quiser fazer parte desse mundo e quiser ter uma rede social, você tem que aceitar os termos. Ah, não aceita os termos. Então você não vai ter. Não tem muito o que fazer. se há 5, 10 anos atrás a gente botava informação na internet falando, milhões de pessoas botando isso aqui, milhões de pessoas escaneando a sua cara, milhões de pessoas entregando a sua voz, milhões de pessoas rastreando para onde vão. Agora essa informação ela é hiperutilizada e processada por máquinas com muita velocidade que conseguem produzir um perfil de você, né, no digital. Então, cada vez mais a gente vive terminalmente online, como falou o André Alves do Float Vibes, que não é nem mais cronicamente online, é terminalmente online, né? A gente não sai do telefone, a nossa existência digital, ela precede muitas vezes a física, ou seja, ela é mais importante do que a física, que é o que o Baudrillard fala, que o mapa precede o território, né? Então a simulação, o simbólico precede o real. Eu acho que é A um ideia de ponto simulacro. bacana de falar sobre a relação mapa-território aí, de o que vem antes de quem. Porque intuitivamente a gente pensa primeiro no território, depois a gente descreve ele. Exatamente, né? O que significa? O que é isso de um mapa vir antes do território? Vou tentar falar de um jeito hiperdidático, né? Então talvez eu perca algumas coisas aí do Baudrillard. Mas é porque ele abre esse livro, Simulacros e Simulações, com uma história específica que não é dele. É uma coisa grega, que eu esqueci de quem é até agora. O que é mais real hoje, né? O mapa mundi que você vê ou a forma do mundo de fato? Porque você sabe muito bem, primeiro, que o mundo não é daquele jeito, né? O mundo, ele é um globo. Segundo, que até se você deitar esse globo... O mundo é um globo, tá? É importante. Ele não tem essa configuração, a Europa é muito menor, a África é muito maior, a América do Sul é muito maior, né? Então a configuração daquilo ali tá completamente errada e equivocada. E ainda assim, aquela representação simbólica do mundo é muito mais verdadeira para você do que o tamanho e a extensão do mundo de fato, ao qual você sequer tem acesso. Então, o mapeamento e o desenho das linhas territoriais do mundo é muito mais verdadeiro para você do que a própria realidade territorial do planeta. Ou seja, a simulação é mais real do que a realidade. E isso se configura no cinema. É a gente perceber que hoje a gente tem aula sobre isso no Introdução ao Cinema, inclusive, sobre cinema e pós-verdade. Hoje a gente tem uma perspectiva onde se substitui, a partir do desenvolvimento da tecnologia no cinema, arqueologia das mídias, se substitui o cinema analógico pelo cinema digital. E esse desenvolvimento do cinema analógico pro digital se configura também pela substituição do cinema fotográfico pelo cinema digital. E, portanto, não mais uma compreensão de que a câmera cinematográfica, aquela da película, que capturava o mundo à sua frente e que, portanto, tinha no mundo à sua frente a sua matéria-prima, e o autor, portanto, tinha consigo na matéria-prima aquilo que já estava disposto a si. A grande questão é o que fazer com ele. A partir do cinema digital, isso se transforma em como essa câmera entende esse mundo. A partir de reações eletrônicas. Entende? Isso, Baudrillard, que ele tá citando aqui. A partir de relações eletrônicas. Só que hoje se intensifica ainda mais esse processo a partir do surgimento das inteligências artificiais, do deepfake, do metaverso e companhia. Porque a partir desse momento, não só a câmera cinematográfica e, portanto, a câmera digital entende o mundo à sua frente a partir de relações eletrônicas, como ela cria. Como nem mesmo é preciso ter uma câmera para criar uma sensação de uma realidade. E, portanto, a gente vê rolando uma pancada de vídeos no TikTok, no Instagram, seja lá onde for, de coisas que nunca existiram, mas a gente acredita piamente. E a gente prefere acreditar que existe. A gente prefere acreditar na mentira, entende? Porque a mentira é sedutora. A inteligência artificial é sedutora. É tão real. A inteligência artificial produz imagens que são mais reais do que o próprio real. E eu não tô falando nem do canguru no avião, sabe? Porque eu não sei se vocês lembram do canguru que fizeram um vídeo de inteligência artificial de um canguru guia que ia no avião junto com uma moça que precisava de canguru guia. E a galera ficou encantada com aquilo. Só que esses dias saiu um vídeo de um menino que ficou preso no elevador. Olha só.
preste atenção no que eu tô falando. E pra você entender como é que a gente prefere acreditar no que não é verdadeiro. Mas se aquilo que não é verdadeiro se comunica com o que a gente acredita, a gente torna aquilo verdadeiro. Tá ligado? Um menino no elevador fica preso no elevador. O elevador para, fecha as portas e fica parado. Esse menino muito novo, devia ter uns 5 anos, fica preso. Ele se agacha, senta e começa a rezar, meio que pedindo: por favor, me ajuda, Deus, eu preciso sair daqui, me ajuda, mas de um jeitinho muito infantil e inocente de criança. E assim que ele termina de pedir a Deus, a porta abre, ele sai, tá ligado? Aí você vai nos comentários, um monte de gente. A manifestação divina, Deus é muito bom, Deus está em todas as coisas. E assim, não tô falando assim, que você não precisa acreditar, que não é pra você acreditar em Deus, não é nada disso não. Só que o vídeo é inteligência artificial. Só que qual é a grande questão? A realidade não é suficiente mais. E se a ausência de realidade nos conforta, confirma nossas questões, ela passa a ser suficiente. Ela passa a ser o que de fato é importante. E essa é a crise narrativa que o Walter Benjamin lá atrás estava falando. Porque quem tá contando essas histórias? Essas histórias não são contadas mais por pessoas. Não são contadas mais por pessoas. Quem tá contando? Quem é o narrador? Sabe? Há uma crise do narrador, ao mesmo tempo em que se expõe uma massificação de pessoas que estão dispostas a escutar, mas não a ouvir. Porque todo mundo vê, mas ninguém, de fato, escuta. Você rola pra cima, rola pra cima, rola pra cima, rola pra cima. No final das contas, você não ouviu nada. Onde fica o narrador nisso? Eu fico fazendo videozinho exclusivo pra Instagram, faço um roteiro maravilhoso, amarro início, meio e fim. Porra, tem um vídeo meu sobre narrativa, em que eu pego uma parte de um texto de Hefesto pra falar sobre narrativa com vocês. Talvez seja o meu melhor roteiro pra vídeo de Reels no Instagram. Mas um dos que menos tem acesso. Vocês estão um pouco se fudendo. Não é problema teu, não é um problema individual, não. É um problema moderno, de fato. Existe um problema moderno que surge a partir do surgimento dessas tecnologias. Surge a partir da guerra industrial, que configura justamente a crise desse narrador. Tem aula sobre o narrador do Walter Benjamin lá na Introdução ao Cinema. São 3 aulas só sobre isso. Ou seja, o mapa precede território. Você percebe o mundo a partir de uma noção simbólica dele, de como ele está representado, e aquilo é mais verdadeiro para você do que a noção verdadeira. Aliás, assistam também o episódio do Matheus Sodré lá no Vertigem, que tá muito legal. Quando a gente pensa no digital preceder o físico, o que eu quero dizer é que os nossos avatares digitais, as nossas performances virtuais, elas precedem a nossa existência física. Até porque elas estão colocadas numa lógica algorítmica, então elas têm mais alcance, muitas vezes se viralizam, você está interagindo com mais gente que você não está vendo no seu dia a dia, né? Então você tem centenas de amigos que você está vendo o tempo todo no digital, que você não está nem encontrando no físico, né? Muitas vezes. Essa noção é muito importante para a gente sacar que a internet é uma segunda coisa, ela é uma camada sobreposta, ela é hiperreal, ela é mais real do que a própria realidade, né? Esse campo de batalha que é a internet, essa simulação de realidade que é a internet, aí eu acho que entra muito a questão do Matrix. A gente hoje vive nessa simulação de realidade, ela é mais verdadeira pra gente em muitos aspectos do que o físico, né? Da nossa sociabilidade, dos nossos afetos, de muita coisa. E ela só consegue se estabelecer a partir disso, sugando da gente os nossos dados. Agora na sua fronteira mais íntima, que é a da nossa pessoalidade, quando antes não se tinha acesso, era criptografado, em tese, né? Agora você tá dando isso de graça pro ChatGPT, falando sua decepção amorosa e escutando um espelho cognitivo cuspir uma coisa distorcida pra você de volta, que é um absurdo, né? Então, assim, de todas as distopias, eu acho que a gente já está no Matrix, né? O que vem em seguida eu não sei. Eu não sou tão pessimista assim, né? Eu acho que a gente vai passar por uma turbulência horrorosa, mas eu acho que a gente segue. E eu acho que todo movimento de placa tectônica desse tamanho tem grandíssimas oportunidades também, porque mesmo as ferramentas não estando do nosso lado, a gente tem domínio dessas ferramentas, né? Pra bem e pra mal, a gente se utiliza dessas ferramentas, né? A gente tem controle sobre... Eu não diria domínio. Eu acho que eu acho que o Sodré também não usaria a palavra domínio, mas a gente tem uso delas, a gente pode usar. Sobre elas em algum lugar. A dúvida é quando a gente fala de quem, é de quantas pessoas a gente tá falando também, né? Sim. Eu acho que só concluindo uma parada que é... O meu medo da revolução das máquinas por exemplo, tem uma história, uma suposta história de que no Google... Meu medo da revolução das máquinas é o Will Smith dominar a porra toda. Aí fudeu. Aí não... Aí. O Google teve eu escutei isso
Eu não quero um mundo que seja dominado pelo Will Smith. Imagina um mundo dominado por King Richards, por Em Busca da Felicidades. Não. Por favor, não. Calma, urgente, acho que foi o Bruno Tortor que falou. Que no Google, um assistente de IA do Google foi integrado ali como teste interno. Esse assistente encontrou nos e-mails do cara um caso extraconjugal e chantageou o cara. É recente essa história. É recente. Chantageou o cara pra que ele fosse mais produtivo, alguma coisa do tipo, né? Fez uma chantagem com ele a partir das informações de caso extraconjugal que ele tinha. A gente acha que a gente não tem teto de vidro na internet, né? Porque a gente, sei lá, eu não tenho um caso extraconjugal pra ser exposto. Mas a gente não sabe o que vai ser exposto e distorcido e utilizado pela máquina contra a gente, né? E o poder que a gente não tem ideia do poder dessas máquinas ainda, né? Que vai desde, enfim, vazar, sei lá, dados bancários. Exatamente. Eu não tô nem falando na esfera pessoal, necessariamente. E se for na esfera pessoal, às vezes não é uma traição, às vezes é, sei lá, uma mega intimidade, um trauma de infância. Que você se sentia hiper humilhado se aquilo fosse público em algum momento, né? Agora, assim, o quanto... E o que prometeu o seu grande cânone ali das distopias, né? Black Mirror, que vai fazendo, né, episódio por episódio. Eu fico, enfim, pensando até o quanto ela, de repente, perdeu o sentido, a série. A série perdeu o sentido rápido, porque antes parecia... Virou um jargão, né? É muito Black Mirror. E hoje parece que Black Mirror é o contrário. Black Mirror é que agora, de fato, emula... o que a gente já tá vendo. Cara, a velocidade distópica do mundo é tão grande que a série não acompanha, né? A produção da série, sim. E também a série tem que competir na lógica de algoritmo, né? Então ela também perde uma qualidade muito grande de roteiro e de aprofundamento que ela poderia ter. Mas eu acho que esse que é o grande problema de Black Mirror, na verdade, no final das contas. É que, ao contrário das grandes distopias, elas... É isso. A distopia, ela sempre fala do hoje, como a gente tava falando antes, né? Ela sempre tá falando do hoje, por mais que ela esteja falando de um tempo do futuro ou de um tempo metafísico, ela tá sempre falando de agora. Black Mirror parece estar sempre tentando comunicar o hoje pelo hoje de forma extrema. O que faz com que amanhã isso já esteja superado. Então, sabe? É uma lógica de produção efêmera que é muito característico das séries. Então, a primeira temporada de Black Mirror já é algo passado, sabe? Que ela tinha nas primeiras temporadas, justamente porque ela precisa. Esse aqui é o... Eu tenho uma teoria, do Marcel Albuquerque. Tá competindo com o estímulo, tá competindo com outras séries, tá competindo nesse fluxo, né? O Black Mirror, pra mim, a coisa mais inteligente do Black Mirror é o nome. Nome brilhante. Cacete, né? O nome absurdo. O nome é muito bom. A primeira temporada tem algumas coisas que eu gosto. Eu nunca gostei muito de Black Mirror, mas tem alguns episódios que eu acho... bizarros, assim, né? De incrível. Eu gosto mais da premissa do que da execução. Exatamente. Né? Tem alguns episódios que eu acho especiais pra caramba, assim, né? Acho que até o San Junipero, né? Que é o mais premiado, dos clássicos, assim. Tem muita coisa interessante. Tem outras que eu acho horríveis, assim. Tipo aquela do negócio que você guarda todas as memórias com o olho. Do olho. Eu acho que toda a sua... enfim. Mas sabe que eu acho que de Black Mirror e desse programa, o próximo programa, né? Porque o Black Mirror, ele é meio que um Twilight Zone reinventado tecnológico, né? Eu acho que o próximo programa que vier de hipóteses sobre o mundo vai ser obrigado a sonhar de novo. Isso eu acho interessante. Porque o Black Mirror só é um problema porque ele tem que ser intrinsecamente distópico como premissa, né? Exatamente. Se você dá alguns passinhos pra trás, o próprio Entire History of You, né, que é o do olho, que... Isso. Ou até Ele não consegue se abrir pra fantasia em nenhum momento. várias outras paradas, né? Cara, você consegue também imaginar futuros possíveis a partir de uma tecnologia, né? Você consegue imaginar futuros de abundância, né? Você consegue pensar muita coisa diferente, assim. Então... eu acho que a gente vai ser obrigado a voltar a pensar um futuro que não é tão lógico, tão racionalizado, tão achatado, tão... vai ser ruim por causa disso, isso aqui vai acontecer, né? Eu acho que tem até... É exatamente isso que a gente estava até falando. É pensar na perspectiva dos românticos mesmo, tá ligado? Como a gente estava falando, dos românticos trazerem essa inversão irônica romântica, é justamente essa perspectiva onde você traz do conhecido a beleza do desconhecido e, portanto, a fantasia. O Black Mirror, ele parte desse pressuposto de uma análise da técnica racionalizante. E aí a distopia de Black Mirror, ela é descolada de uma perspectiva romântica da coisa. E romântico aqui não é necessariamente algo bom, positivo, mas que busque justamente uma desconexão com uma realidade pura, sabe? Essa será a nossa realidade real, calculada, metrificada.
E aí fica meio chato, sabe? Dentro do Black Mirror, potencial pra isso, né? Tipo, acho que tem alguns... Os episódios que, pra mim, os episódios que menos se levam a sério nesse lugar de tentar imaginar o mundo como uma coisa negativa e exploram outras dimensões são mais importantes. Tipo, aquele dos caras, que é da 4ª temporada, dos caras do jogo de luta, e um deles usa Chun-Li e o outro... sim. E aí eles se atraem dentro do jogo, tô né? ligado. E Sim. começam a ter relações sexuais. Claro que aquilo ali é distópico no nível de descorporificação, o cara tá ali no VR e tal. Mas como exercício de imaginação É é muito real interessante, né? Então acho que tem um potencial enorme não de um futuro otimista, né? De tipo White Mirror, de uma coisa assim do bem. Não é do bem, mas acho que tem possíveis exercícios de futuro que não são tão drásticos, sabe? Então tá aí. Inteligência artificial vai dominar o cinema? Será? Discutimos bastante sobre isso e espero vocês no dia 6 de novembro para falar sobre cinema e inteligência artificial lá no Caixa Cultural, aqui no Rio de Janeiro, às 5 horas da tarde. Espero todos vocês lá. Eu, Matheus Sodré e Orlando Calheiros. Curtiram o vídeo?